Tracatá! É o grito de guerra, Anabela. É para deixar a coisa mais gostosa. É grito de liberdade. Não é não. Não? Porque tem mais de 20 anos que eu grito esse negócio, até hoje não estou livre do Enio. Não é de liberdade, não. Muito bem-vindo, Anabela, muito bem-vindo, senhor Enio Carvalho. Estamos começando agora mais um podcast Oné. E antes que eu passe a palavra para o nosso convidado, para dar os nossos bem-vindo, né? Eu passo para você, Enio Carvalho. Muito bom estarmos aqui em um momento internacional. Seja bem-vinda, Anabela. Vamos conversar a respeito daquilo que você fez. Você compôs o livro Diga Sim para Você. Muito bem-vinda, seja você. Obrigada, boa noite pela oportunidade, né, de estar aqui com vocês e obrigada pela oportunidade que eu me dei, né, de eu sair do casulo, né, porque eu acredito que eu sou a protagonista, né, então eu digo sim para mim porque, pronto, eu encontrava-me em situações desconhecidas por falta de experiência, por falta de orientação, por falta de conhecimento. E isso eu comecei a ter muitos constrangimentos na minha vida, por ter os meus filhos. A vida foi ficando ainda mais difícil. Eu fiquei que nem uma... Como é que eu vou dizer? Você vai dizer sim no meio da nossa conversa. Isso. Isso, boa. Guarda aí, tá? Que vai ser perguntado daqui a pouco sobre isso. Tá, então, vai. Gente, a gente começar esse papo gostoso, internacional, bem lembrado, eu tinha esquecido, Enio. Internacionalmente, porque apesar de estarmos online, nossa convidada hoje está em Portugal. E ela falou boa noite, atrás da janela aqui, ó. Então, só é porque ela está em Portugal, mas ela não é de origem portuguesa, não, e ela vai falar também mais sobre isso. Sim. Então, eu vou aproveitar, antes de passar para você e fazer a primeira pergunta, Enio Carvalho, com o título do... Ela escreveu o livro juntamente com você e outros participantes, né? Diga Sim para Você. E ela escreveu um tema que é muito bacana, que é essa questão de você sair do casulo. E eu vou falar antes, Enio Carvalho, quem é Annelise? Bem, a Anabela. A Anabela, ela é psicóloga organizacional, atuando mais de 5 anos na área de desenvolvimento humano e autoconhecimento, é educadora, terapeuta de relacionamentos abusivos pelo método Life ISCCIL, programa MSH, que é Mude a Sua História, que é ministrada por Camila Camero Léo, e ainda especialista na prevenção de abuso sexual infantil, né, um curso ministrado também pela psicóloga Leilane Rocha Ribeiro. Participou de vários cursos ministrados aí pela Rosana Alves, como o Seja Feliz, a Neurociência e Simplicidade, entre outros, e é escritora, Enio Carvalho, coautora, juntamente com você, do livro Diga Sim para Você. Enio Carvalho, é a sua vez de fazer a primeira pergunta para a nossa convidada. O título do seu capítulo, Anabela, é Saindo do Casulo para Voar. E você baseia a sua história em estrutura familiar emocional. O que seria essa estrutura familiar emocional? Bem, eu escrevi este livro Saindo do Casulo porque, devido à nossa criação, né, eu vejo que a nossa criação não foi para voar, e sim para a gente se manter aí presa no casulo. Então, eu vi que por conta desta criação, eu desenvolvi várias questões no decorrer da minha vida, né? Era uma pessoa que dependia muito da aprovação dos outros, não tinha, devido mesmo à criação, por falta de mãe, ou fui muito negligenciada, hoje na casa de alguém, eu tenho muitos bloqueios emocionais. É por aí que eu dei uma olhada na minha infância. Hoje eu consigo
entender que foi devido a essas coisas. A pessoa entrava dificilmente em relacionamentos abusivos, né? Encontrava sempre pessoas abusivas. Na verdade, eu estava rodeada num ambiente de pessoas abusivas. Preciso dar uma revirada e dar um basta nisso. É por aí. A sua voz, Anabela, está picando. Tem alguma coisa aí na internet. Mas vamos lá. Você falou a respeito de relacionamento abusivo. Sim. Como é que você tomou consciência dessa realidade que os relacionamentos eram abusivos? Porque hoje eu consigo olhar na nossa criação enquanto criança, né, a presença do pai, a validação do pai aí, faz com que a gente desenvolva dependência emocional pelos parceiros. A gente fica que nem à procura do pai, vai procurando o pai nos parceiros, procurando sempre aquilo que o pai não deu, que o pai não supriu. E isso te remete em situações, a pessoa entra em ambientes, encontra homens e mulheres abusivas que, pronto, vão acabando maltratando. É por aí. Você conta no seu livro, tá até difícil da gente entender direito o que você fala, porque está muito picada a tua voz na internet. Você fala para mim que depois de um certo tempo na sua infância é que você descobriu que a mulher que convivia com o seu pai não era sua mãe. Qual foi o seu sentimento ao descobrir isso? Foi um sentimento, na verdade, foi um vazio muito grande. Foi este vazio muito grande que eu tive porque eu não sentia uma aproximação nela, dando mais que um vegetal, algum papel por aí. Nunca com aquele sentimento de mãe e filho. Quando ela pegou um chinelo, bateu-me, a minha falsida avó, que Deus o tenha, virou para ela e disse: por que estás a bater ela? Porque na tua filha, pronto, aquilo foi como se fosse um boom. E deu mesmo um boom dentro de mim, entendeu? E depois não é só isso. Eu, antes dos 12 anos, aí 10, 11 anos, eu tinha muitos episódios de desmaio na rua. Eu desmaiava na rua com facilidade. Eu tinha, não sei o que, cefalo, sei lá, nem sei falar o nome da doença, que era uma doença que eu desmaiava constantemente. E quando eu acordasse, os meus pais nunca estavam. Estavam sempre pessoas. Quer dizer, eu passei em situações de muito abuso. Via-se que era muito abuso. Eu estava propensa ao abuso. Eu estava muito propensa ao abuso. E graças a Deus que não me aconteceu isso, né? Foram outros abusos que fui muito negligenciada, que isso mexe comigo muito até hoje. Eu, quando vejo crianças assim, é como se tocassem na minha ferida. Então, hoje está muito bem claro, eu digo que hoje está muito bem claro o meu propósito, a minha missão está muito bem clara, que aí, aonde nós não somos compreendidos, aonde nós somos feridos, não somos compreendidos. Então, hoje entendo o que é isso. E várias situações que eu passei a que fez mesmo com que eu disse, eu era responsável criança de mim mesma. Eu fui para o bloco operatório, onde eu fui retirada o líquido na coluna. Estava lá eu e a médica. O meu pai só veio depois, a mãe só veio depois. Então, a situação mesmo que me remeteu uma infância muito... Foi uma infância muito sofrida. Foi muito abandono, suja, cabelo sujo, roupa rasgada. Então, foi mesmo profundo. Você trocou a referência de mãe pela referência da sua avó, e isso causou alguma modificação no teu desenrolar, no teu crescimento?
Não, na verdade, quando a minha avó falou, eu já tinha aí 13 anos, eu já estava a passar por essas situações todas, né? Só ficou, tipo, fiquei mais atenta. Eu disse, pronto, aí eu tinha que redobrar mais atenção em mim e cuidar de mim, porque eu não tinha adulto nenhum que cuidava de mim, entendeu? Fui a minha própria adulta, a minha própria responsável, então eu também evitava fazer coisas. Eu ia para a rua, mas queria rápido ir para casa, porque eu me sentia aí que, olha, parecia que era uma folha que caiu da árvore e andava de um lado para o outro. É por aí. Ô, Ana, Diga. você, do último projeto lá do Edson, do Espírito Completo, né? Quase que você participou dele. E, por fim, agora, no Diga Sim para você, você escreveu esse capítulo saindo do casulo para voar. Escrever esse capítulo faz parte de sair desse casulo? Sim, esse faz todo sentido, sabe? Eu digo que este fez todo e faz todo sentido. E eu digo que estou feliz, não por não participar no outro, mas nesse acredito que esse, como é que eu vou dizer? Estou no lugar certo, na hora certa, no momento exato, com o tema e o assunto exato. Então tinha que ser agora. E pronto, e está tudo bem. Eu estou feliz, agradeço, estou aqui. E tem um projeto para um novo Tenho, sim. Um livro pessoal? Tenho, sim, senhora. Tipo, fazer esse pessoal mesmo e fazer um outro que também já tenho aí esboços, muitos esboços que eu tenho estado a fazer, que é para eu levar para frente, porque eu preciso, depois de falar da cura, preciso falar de como cuidar melhor dos filhos, a própria atenção a redobrar, quer dizer, tenho que dar sequência nesse, né? Aqui eu mostrei os perigos, olhando no que eu passei, eu mostrei os perigos, agora eu preciso descrever um outro onde eu vá dizer aos pais o que é que nós devemos fazer e o que é que a gente não deve fazer, entendeu? É por aí. Quando você explica um negócio muito interessante, você fala, no seu capítulo, sim, que você buscava nos relacionamentos pessoais, você buscava a figura do seu pai. Sim. Então, por que é que você buscava essas pessoas parecidas com o seu pai? Tem alguma explicação? Tem sim, senhora, uma explicação, porque a gente tem estado a ver que nós, as mulheres, né? Nós, as mulheres e os homens também, quando não há aquela conexão entre pai e filha, né, que é o primeiro amor, eu vou dizer que o nosso primeiro amor é com o nosso pai e o vosso primeiro amor é com a vossa mãe. Quando este elo não é bem trabalhado, fica que nem uma lacuna, então a gente começa a buscar, tipo, procurar o homem perfeito, uma mulher ideal, o homem não sei o quê, tipo os filmes da Disney, né, da Branca de Neve com o príncipe, então a gente fica à procura isso, é preciso a gente passar pelo deserto, eu passei pelo deserto, né, e entender que a vida não era um mar de rosas, que não era isso, então foi preciso levar pau e aprendi na pancada, na porrada, que a vida não era assim, é mesmo entender que aí onde está o grande problema está entre o suprimento que o meu pai me deu é que vai fazer que eu arranje um parceiro ideal, né? Que não venha a ser uma mulher com muitas lacunas a querer buscar do outro aquilo que faltou. É como se eu fosse uma mongoloide, entendeu? Como se eu andasse de muletas, né? Eu precisava do outro para me apoiar. É por aí. O título do seu capítulo é muito interessante, porque ele está entre linhas dizendo que tudo tem seu tempo. Por quê? Porque no casulo, se você cortar o casulo, o bichinho lá dentro não vai ter força, ele não vai sobreviver. Sim. Então, ele tem que ter seu tempo e tem que sair sem ajuda externa. Sim. Como para você isso tem um significado? Será que o seu aprendizado da vida veio no tempo certo ou você demorou a entender o lugar onde você estava?
Boa. As duas coisas, vou dizer que foi as duas coisas. Uma era por falta de padrão, de um padrão familiar, né? A falta do padrão familiar, aquilo que é aceitável, né? Faltou esta parte do aceitável, que eu vinha como uma folha, conforme eu já disse, voava para aí, voava para aí. Quando eu começo a me relacionar, tu já sabe, a pessoa não mede, não estuda, não faz tudo de viabilidade, né? Que hoje em dia a gente tem que fazer, entender o perfil do parceiro, da parceira, para ver se encaixa, porque não é só isso. Tem aquela questão dos valores, tem a questão dos princípios. E eu venho de famílias, embora assim, sem muita estrutura emocionalmente, mas eles tinham um certo valorzinho, né? Que fazia me assegurar naquilo. Eu me fazia assegurar de ser uma boa mulher, uma boa mãe, olhando aqueles princípios. Mas faltou a própria estrutura psicológica e emocional, entendeu? Eu vinha com teorias, mas sem bases. E pronto, eu fui indo. Demorou sim eu aprender, porque eu tive que passar por 3 relacionamentos. E não, pronto, não é fácil, não é brincadeira. Demorou a aprender, mas o importante é que eu, por si, o mais engraçado é que eu aprendi sozinha, que não era daquela forma que se vivia. Dentro da minha alma gritava algo que dizia que não é desse jeito que se vive. Não é desse jeito que a gente tem que se relacionar com o outro, que estava a faltar alguma coisa. E a gente sente quando está a faltar algo que não é aquilo. A gente sente. Quando os meus filhos me questionam sobre a minha mãe, quem ela era e de onde eu vim, pronto, isso foi já o empurrão que eu tive para começar a buscar mais. Então, o meu próprio filho, que eu tenho hoje 19 anos, uma vez dessa, eu a falar com ele, mas assim, usando aquela forma ríspida e dura que o meu pai usava para nós, parecia um general dentro de casa, e eu estava a trazer isso, foi quando o meu filho me disse, mamãe, tu pareces um militar, pareces um general, e eu toda vaidosa a dizer, sim, eu cresci assim, aprendi assim, como sendo de Gabriela, né? E ele disse que não, mamãe, não é assim, tu és mãe, como é que mamãe... E eu via que eu estava a trazer muita rigidez, eu estava a ser muito dura para com eles, tá vendo? Eu estava mesmo a trazer aquilo no meu comportamento, conforme a gente costuma dizer, a gente repete o padrão, né? Eu estava justamente a repetir o padrão, e eu estava na versão, eu era mulher, mas na versão do meu pai, entendeu? O pai presente era um pai vivo, mas não sentia a presença dele aí de trazer o aconchego, o equilíbrio, era mais tudo assim na dureza. É por aí. Ana, você fala exatamente que, falando desses padrões que você quebrou, e hoje em dia você tem aí seus objetivos e propósitos, que inclusive você cita no livro, né, que está buscando eles. Você acha que essa busca se deu pelo motivo de sair de Angola e ir para Portugal? Ou, na verdade, foi a consequência? Ou não? Fui para Portugal porque saí do Brasil. Não, quer dizer, foi uma consequência, porque eu estudei psicologia em Angola e devido este vazio que eu já trazia esse vazio comigo de não saber a minha árvore, né? Que era a minha mãe, eu não sabia. Então eu sempre fui uma rapariga que sempre me questionei. E quando tu começas a te questionar, tu vais mesmo até o final. Foi quando eu, pronto, cheguei cá e pronto, foi bom. Cá só foi para fazer o quê? Foi para fazer as conexões com o Brasil, né? Foi para fazer o que? A internet, que lá é péssima, vocês viram, não consegui fazer nenhuma live, fiquei lá, não consegui fazer nada. A internet é aquela que tu podes pagar R$5 agora e consumir daqui a 2 minutos, não tem. Então, é dar de comer o tubarão sempre. E pronto. A minha vinda para Portugal foi para trazer os meus filhos para estudar e também para eu me capacitar um bocadinho mais, buscar outras ferramentas, outros conhecimentos. Na verdade, foi juntei a vontade de comer à fome, só. Porque eu já vinha com esta necessidade agora. Você também está ajudando eles a sair do casulo, a cada um buscar o seu processo, porque também você está indo para Portugal, levando seus filhos, eles também estão no processo do casulo deles. Sim. Angola. Sim. Como é que é para eles isso?
como é que é para eles? É assim, o meu filho que tem 19 anos, que acompanhou, eu digo que ele foi o meu primeiro mentor, né? Ele, quando ele viu essa partezinha do livro, ele ficou assim, mamãe, tu passaste por isso? Eu disse, sim, a mamãe passou por isso. Como quem diz, eu vi a minha mãe uma super mulher, afinal está cheia de dores, né? Quer dizer, a gente se faz de valente, aqui tanta força, mas afinal por dentro a gente estava arrebentada. E eu dizia assim para ele, olha, estás a ver essa mãe aqui? A gente esconde muita coisa debaixo do tapete. Então é preciso passar por isso para você. Mamãe, tu passaste por isso? Mamãe, o que aconteceu contigo? Eu disse, olha, nem eu sei o que aconteceu comigo, só sei que tudo veio e graças a Deus tudo veio. Escrevi, tirei tudo que eu tinha. Se vocês verem o primeiro esboço que eu mandei, estava toda cheia de dor, eu estava ferida, eu estava a sangrar mesmo. Então, pronto, saiu tudo. Hoje em dia está tudo bem, estou livre, já vou bem longe. Uma luz surgiu, né? Você falou no seu capítulo, uma luz surgiu. Isso, a luz surgiu mesmo. E pronto, tá tudo bem. É com você. Você coloca uma frase muito dura no teu capítulo. Ui! Você coloca assim que a origem de tudo está nos traumas da infância. Por quê? Essa é uma frase que você colocou no seu capítulo. Sim. Pegou ela agora. Léo, você cortou. Podia repetir? É o N que fez a pergunta. Eu falei que te pegou na pergunta, o N. O N faz uma pergunta, Ana. Tá me ouvindo, Ana? Sim. Anabela. Sim, ele cortou. Não, cortou. É porque o N faz umas perguntas, tem hora, e pega a gente de jeito. Tá? Você chegou a ouvir a pergunta dele? Não. É isso que eu estou a dizer que cortou. Repete. Tá. Você colocou uma frase pesada no seu livro, no seu capítulo. E você coloca assim, a respeito de que a origem de tudo está nos traumas da infância. Quem colocou isso foi você. Explica para mim o que você quer dizer com isso. Bom, na verdade, o que eu entendi até hoje, que o que aconteceu na nossa infância não fica na nossa infância. Entendeu? O que aconteceu na nossa infância vem conosco para a vida adulta. Os dramas, os traumas, as dificuldades, tudo vem e de forma inconsciente muitos de nós têm estado a repetir. Ou seja, na vida adulta, o trauma é como se fosse um grito. Ele começa a gritar aí, vai fazendo com que tu vais fazendo coisas impossíveis. Vais fazendo coisas impossíveis. Te tornas difícil, uma pessoa difícil e com muitas dificuldades para ir para a vida. É como se tivesses a vida com uma rede amarrada atrás, para carregar os lixos. Vais indo, mas os lixos estão sempre a ir à tua atrás. Então é preciso a gente chegar e cortar aquela rede, entendeu? Os dramas e traumas não ficam, eles vêm conosco. E se a gente não olha para isso, não busca o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, fazer terapia, participar de palestra, encontros, envolvimento, a gente vai mesmo levar isso. E isso vai fazer com que eu volte a repetir aquele comportamento dos meus filhos. Ou seja, a gente fica aqui no emaranhado. A gente entra no emaranhado, com os dramas e traumas, a gente vai e pelo que eu tenho estado a estudar também em constelação familiar, que nós não herdamos só dos nossos pais o tom de pele e a cor dos olhos, a gente herda os dramas e traumas. Então, temos mesmo que trabalhar, é muito trabalho que temos que estar aqui a fazer. Na verdade, o ser humano vai lapidando, conforme nós vamos elevando a nossa espiritualidade, vamos elevando os nossos níveis de consciência e a gente vai conseguir, só quando eu elevo os meus níveis de consciência, eu vou conseguir distinguir o bem e o mal.
né? Porque temos aí aquela coisa do livre-arbítrio, a gente hoje já consegue olhar para as coisas certas, o que faz sentido, o que é que realmente vale a pena? Vale a pena eu me tornar esta mulher alimentando o lobo mau? Ou vale a pena eu ser uma nova mulher e fazer coisas diferentes? Porque eu tenho a minha geração, que são os meus filhos que estão a vir aí, eu quero que os meus filhos voltem a passar ou a viver aquilo que eu vivi. Esta é a minha questão, né? Por isso é que eu escrevi no livro, olhando na consciência que eu ganhei maturidade e consciência. Você sabe que o lugar, o habitat do peixe é a água. Sim. Certo? Certo. Muito bem. Mas você sabe que o peixe é o menos indicado para falar sobre a água. Como é que você compara? O peixe é o menos indicado para falar sobre a água com o seu caminhar pela vida. Como é isso para você? O peixe é o menos indicado para falar sobre a água porque o peixe só fala dentro d'água, fora d'água ele morre. Eu entendi assim, né? Eu entendi assim. Então, eu acho, vou dizer assim, que o meu caso, a minha história, eu acho que foi Deus. Digo que Deus é que tem estado a instruir. Acredito que eu fui a pessoa indicada, e sou a pessoa indicada para falar e trazer isso para melhorar, se eu tenho que melhorar essa história. Então é por aí. Eu falei a respeito disso por uma comparação. Não que o peixe saia fora d'água e ele morra, não é isso. Sim. O que eu quis dizer para você é o seguinte: você vivendo o conflito que você estava vivendo, como é que você adquiriu a consciência para consertar aquilo que você estava vivendo? Essa que foi o objetivo da minha pergunta. Da minha pergunta, sim. Eu entendi também que foi isso, mas pronto. Eu também entendi. É isso que eu acabei de dizer. Sabe que quando a gente, eu não era uma pessoa de criticar ou de apontar dedo, eu sempre procurei buscar soluções para a minha vida, desde que eu me sinta bem, é que se eu estiver bem, vocês também vão ficar bem e os nossos filhos vão ficar bem. Eu sou assim, eu não era aquela pessoa que, pronto, eu sei que os nossos pais falharam e está tudo bem, e eles só nos deram o que eles tinham, porque foi assim que os nossos avós, bisavós deram a ele, e eu acredito que o meu pai não fez diferente. O meu pai quis me salvaguardar, né? Ele quis tanto cuidar de mim, foi daquele jeito que ele percebeu que tinha que cuidar, mas na verdade nós estamos aqui para dar continuação ou para fazer melhor que os nossos pais fizeram. Então, eu não me julgo, não me condeno. Hoje em dia eu tenho a consciência de que entrei para este processo e tenho que melhorar mesmo, trazer melhorias para isso. E pronto, é o que eu tenho para fazer. O resto é tudo, eu digo que Deus é que foi guiando, Deus é que foi dando palavra, foi me instruindo, foi me conectando com vocês, foi me orientando, foi Deus. Agora eu digo que Deus é que me empurrou, né? Ele ficou aí a olhar para mim e disse: mas estás parada, vais ficar aqui a cobrar tua mãe, porque eu cobrava a minha mãe, deixei de falar com meu pai 2 vezes e não dava a ter sucesso no resultado. Eu disse: pronto, já não vou mais por essa via, então eu tenho que me movimentar. E eu acredito que foi isso que Deus quis que eu fizesse, não sair das lamentações do lugar de vítima e para ser protagonista da minha própria história. Anabela. Tá, então vai. Anabela, eu quero criar, você está nos assistindo, a curiosidade para ele adquirir o livro. Porque é o seguinte, dentro do seu capítulo você fala o seguinte: como você identificar um relacionamento tóxico. Então, se você está assistindo, quer saber como é que faz, dentro do livro ela fala. Mas ela fala uma coisa muito interessante, eu vou fazer essa pergunta para ela. Ela fala o seguinte: se você responder não a mais de uma pergunta, está na hora de ligar o sinal de alerta. O que quer dizer com isso, Ana? Bom, porque a gente vai se questionando, né? Porque são perguntas básicas, né? São perguntas básicas.
E sim, são coisas bem simples e básicas que a gente consegue mesmo. Porque eu e o parceiro, a parceira e ele, a gente vai se questionando. Uma pessoa que não nos vai somar, não está preocupado conosco. Quando a gente vai pedir um apoio, nunca está disponível. Quando a gente vai fazer isso, responde mal. Opa, isso aí é sinal de alerta, né? Isso é sinal de alerta. Só mesmo quem está mesmo, vou dizer, muito apagada a dormir, eu vou dizer que nem apaixonada. Uma pessoa apaixonada não entra nessas ciladas, né? Eu acho que uma pessoa mesmo totalmente apaixonada não entra nessas ciladas. Então é motivo de... É para a gente mesmo ficar atentos, né? E eu digo mais, que o problema não estava nele, o problema estava em mim, entendeu? O problema nunca está no outro, o problema está em mim. Então é por aí. Quer dizer, aquilo ajuda a mim e também vai ajudar eu a identificar o outro e eu também a identificar, né? Porque aqui não pode haver só um vilão e uma vítima, né? Na verdade, nós todos somos vítimas e vilões das nossas próprias histórias. Mas esse é o passo. Esse é o passo. Interessante, inclusive, você coloca, para deixar mais as pessoas curiosas, você fala assim como eu consegui, você também pode. Ou seja, quer saber quais são essas perguntas? Só no livro, né? Sim. Sim, tem que comprar o livro. Isso aí. Deixa você. Você coloca também que o domínio masculino, ele é sutil. E aí você dá um nome, você chama love bombing, bombeiro de amor. Como é que você pode identificar a demonstração de carinho por uma maneira de manipulação? Como é isso na relação íntima? Bem, esta parte do love bomb é a parte que quando a mulher se aperceba, né, neste caso, se as mulheres forem como eu, né, que estão muito atentas, se elas forem atentas, elas vão ver que há esta parte do love bomb, é uma palavra inglesa, né? E maior parte de nós, as mulheres, passamos por isso porque nós deixamos nos confundir. A gente deixou-se confundir por uma crítica, uma humilhação, uma agressão psicológica, verbal. Dia seguinte dá o direito dele vir com uma rosa, um chocolate ou o que for. Então temos que estar atentos aqui. O amor, ou drama, ou escravidão, ou alguma coisa. Eu acredito que o amor expande, né? E o amor expande e o abuso comprime, te faz ter medo. Então, nem por conta de uma flor, nem por conta de uma rosa, que tu, dia seguinte, falou mal comigo, humilhou, criticou. Quer dizer, aqui é aquela coisa que as pessoas não levam em conta. É os danos psicológicos. Os danos psicológicos são muito maiores do que qualquer dano. Então, nem uma flor, você hoje chega, dá uma porrada aqui, danos psicológicos e emocionais, dia seguinte você vem com uma flor e um chocolate, vai reparar aquele dano que você fez? Não. Porque quando eu machuco o outro, humilho, xingo o outro, critico o outro, eu não estou a falar, eu estou a maltratar a alma do outro, como se eu pegasse a alma do outro e comprimisse e fizesse o que eu quisesse. Agora imagina, com chocolate, uma rosa vai repor aquela minha alma que foi danificada. Não tem como. Então temos que ter cuidado com os love bomb, que isso é a principal característica dessas pessoas. É o que eles mais sabem fazer. Doar uma rosa, um chocolate, é tudo de bom, principalmente agora na época de Páscoa, tá? Os namorados vai. Mas também depende, né? Se calhar dia dos namorados, quer dizer, dia 13 andou a porrada e dia 14 dá uma rosa. Não faz sentido. Não faz sentido, né? Outra coisa que também você coloca no livro, Sim. Acho que eu deixei para o final, como também está no final do seu capítulo. Você coloca assim: todos somos luz e sombra. Qual que é o significado disso?
todos nós somos luz e sombra, né? Na verdade, para nós os casais, né? Todos nós temos luz e sombra, né? Qual dessas luzes a gente tem estado a alimentar? A gente sabe que no casal há um que tem mais luz e há um que tem menos luz. Então, quando um apercebe que a luz do outro acende mais, eu vou dizer assim, no caso dos homens, vou dizer, há homens que às vezes, não estou a dizer todos, né? Quando eles sentem que a mulher está a acender, eles tendem lá e diminuir a luz dela. Entendeu? Mas quando eles deixarem de olhar para a parceira ou para o parceiro como competitividade, como eles estivessem a competir com a parceira, aí dá a sensação que nós estávamos a competir, entendeu? Havia uma competição. Então, a melhor forma de eu apagar a tua luz para que tu não vás é eu diminuir a tua luz. Foi o que eu entendi. Ô, Anabela, Diga. você, dentro do seu capítulo, uma parte lá, você fala sobre saindo do relacionamento abusivo. Para as mulheres que estão nos assistindo, dá uma ou duas dicas que a mulher pode fazer agora para começar a sair desse relacionamento abusivo. O primeiro é identificar o perfil do parceiro. Que parceiro é esse que nós temos? Como é que ele dirige-se para nós? Está preocupado com as minhas dificuldades? Está preocupado com aquilo que eu faço? É companheiro? É amigo? É uma pessoa que sabe se comunicar? Está aí para as minhas dificuldades? Ou é aquele que está preocupado em me criticar toda hora, exigir coisas que eu não tenho domínio nem controle? Então, são essas coisas que nós temos que começar a ficar atentos mais. Identificar o perfil do parceiro, o ambiente onde este parceiro vem, a família, o meio onde esta pessoa está inserida, esses são um dos indicadores. E a forma como ele lhe trata. Entendeu? Esses são indicadores que a gente tem que estar atento. E uma das dicas que você fala é a síndrome da salvadora. Mas você só vai revelar para quem adquirir o livro mais uma vez. Sim. Para quem quiser saber o que é isso, síndrome da salvadora, vai estar lá no livro, no Diga Assim para você, nesse capítulo que é muito bom, que é Saindo do Casulo para Voar. Eni Carvalho, nós estamos quase chegando no final do nosso podcast de hoje, nossa entrevista, especialmente de Portugal. Eu gostaria que o senhor fizesse suas considerações finais para essa angolana que está aqui hoje. Você falou sobre apagar a luz, relacionamento. Relacionamento é uma composição. Mas escuta, essa história que você falou de apagar a luz é o seguinte. Vou falar bem baixinho. Ui. Os insetos, à noite, eles não atacam as lâmpadas apagadas. Então, o que a gente tem é a destreza de buscar intimidade no relacionamento. E relacionamento, intimidade, não são dois corpos nus por sobre a cama. Intimidade são intimidades de emoções. É a intimidade da gente poder ser e estar na frente do outro sem pisar no pé do outro. Isso. Então, essa conotação é um recado que vem de uma forma bem subliminar no título que você deu no seu capítulo, Saindo do Casulo para Voar. Muito obrigado pelo bate-papo. De nada. E só para dizer que só para dizer que, falando mesmo da luz e sombra, né? Vou dar aqui um bocadinho rápido. Para nós, os casais, os namorados, aquele pisar na sombra do outro, né? É como se a gente tivesse aí a pisar na luz do outro, a pisar. E para os relacionamentos é a gente saber olhar mesmo, trazer aqui o equilíbrio, né? Temos que, não é pisar na sombra do outro, é fazer com que a luz do outro ascenda. Este é o ponto. Bacana. Só temos a agradecer você, Anabela, pelo carinho, por estar aqui hoje com a gente. Né? Eu que agradeço. Tivemos aí uns desencontros aí para poder marcar essa conversa.
Mas ainda Sim. bem aconteceu. Foi Sim. muito bacana a sua participação. Lembrando para vocês que todas as informações vão estar disponíveis, toda essa história que a Ana contou aqui, está toda no livro, né? Diga Sim para Você, no capítulo Saindo do Casulo para Voar, com a Anabela Ferreira. E o Enio Carvalho também participa do livro, né? Juntamente com outros 15 coautores, né? O meu capítulo está lá, número 9, o dela é 5. Ela está na frente. Estamos juntos! Estamos juntos! Esse é o pular, esse é o pular duas, 3 casinhas. Já estamos lá, estamos juntos. Que coisa, né, Ana? É. Anabela, não dê importância para isso. Aqui Não. é ciúmes, porque você veio primeiro que ele. É isso. Entendeu? Mas não pode ser um ciúme patológico, entendeu, Carvalho? Não pode ser patológico esse ciúme. Só são características, só isso. Ah, que bom. Anabela, ele aprendeu na escola que os menores vêm na frente e depois são os maiores. É, não é bem assim, não é bem assim. A gente tá aprendendo com os menores, não é bem assim. Eu aprendo com os meus filhos mesmo de verdade, não é bem assim. Tá vendo? Então você pode ficar lá atrás da fila, viu, Enio? Sim, eu digo que nós temos que nos deixar aprender mesmo, com crianças, com adultos, com velhos, com idosos. A gente tá aqui para aprender. Quanto mais aprender, melhor ainda. A gente só vai afinando, né? A gente os mais velhinhos. Eu sou mais velha do Carvalho, por isso é que eu tô à frente. Não sei. Eu não vou falar nada. Acho que não. Passou por 70, ó. Você tá longe. Você é mais velho que ele, você tá bem conservado. Porque, nossa senhora, viu? Na época que o Enio nasceu, nem a roda tinha sido inventada. Ui! É, porque eu não tinha carrinho para o meu pai me levar, tá? Por isso que não tinha roda inventada na minha casa. Ele esqueceu de falar isso. Pronto. Ui! Ficou chateado, Anabela. Não precisa. Não precisa. Não precisa. É um relacionamento abusivo entre nós dois. Homem maduro amadurece no pau, não cai pro chão. Olha que conversa ótima, Enio Carvalho. Mais uma vez, obrigado, Anabela. De nada. Obrigado, Enio Carvalho. Essas duas figuras sensacionais estão no livro Diga Sim para Você. Cada um no seu capítulo, cada capítulo mais interessante. Não importa quem vem primeiro, quem vem depois. O conteúdo do livro é todo muito bom. Obrigado, Enio Carvalho, mais uma vez. Obrigado, Anabela. Está convidada a voltar aqui, viu? Eu vou voltar, sim, senhora. Volto, sim, senhora. É só voltar. chamarem. Agora já tem internet, já posso. Já? Não. Sai do casulo. Saiu. Sai do casulo. Agora acabou. Sim, agora acabou. Sai, toda vez que é só ir, é só voar. Só voar. Ana, muito obrigado, Enio Carvalho, muito obrigado. A gente volta, então, no próximo podcast On Air com um convidado novo e um assunto novo para vocês. Obrigado e até lá. Tchauzinho.